माज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयन् चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितम् अस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। Muito bom. Então, o que acontece? Ah, então, como qualquer tradição, toda vez que a gente utiliza do termo tradição, nós estamos diretamente vinculados a uma concepção de legado. Legado, ou seja, herança. O que essa tradição traz? E o início dessa tradição, que não se remete apenas ao que a gente chama de Ashtanga, mas vamos focar em yoga porque fica mais abrangente e cabe todo mundo, principalmente as abordagens tradicionais, é que a tradição do yoga é um legado que vem trazendo um comportamento e uma maneira de olhar para o mundo que a cultura ancestral da Índia vivia. Especificamente falando, nós chamamos de cultura védica. Vedas vem de conhecimento. Conhecimento que gira em torno do entendimento do ser, que de maneira prática significa a cultura védica era uma cultura que girava em torno de levar o indivíduo a responder três perguntas básicas: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Era inconcebível Atma, ou a alma, passar por uma vida física, ou seja, um corpo, o indivíduo viver e não resolver esses questionamentos básicos. Da onde eu vim? Será que realmente a minha vida começou no dia que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Ou seja, qual é o meu propósito de estar aqui nesse mundo? E por fim, para onde eu vou? Será que realmente acaba quando esse corpo padece? Então, dentro disso, tendo esses questionamentos como um ponto central dessa cultura, havia todo um comportamento ao redor desses três questionamentos: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E esse comportamento, ele é impresso na maneira como nós concebemos yoga, e eu acho que é aí que é um grande viés que é pouco abordado, com todo respeito aos meus colegas de trabalho, mas é pouco abordado pelos professores. Ah, porque, basicamente, quando a gente. Estou falando de Ashtanga Yoga, ok? Basicamente, quando fala de Ashtanga Yoga hoje, tudo se remete à concepção do que primariamente a gente faz e muito que vem a ser asana. Mas é importante refletir e gradualmente conceber que essa prática de asana, ela gira em torno de um propósito que vem a ser fazer com que você se comporte cada vez mais de maneira que você responda essas perguntas: da onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou. Porque esse é o propósito maior, né? Eu podia entrar no Yoga Sutra e trazer vários sutras que Patanjali deixa claro que a concepção de asana nada mais é que assentamento no comportamento, yama e niyama.
Então, yama, que vem a ser a sua conduta para que você consiga gerar harmonia no mundo, e niyama, que vem a ser a conduta para que você se mantenha harmônico internamente, é o grande comportamento universal para que você possa gradualmente responder esses questionamentos mais profundos humanos. E por isso o Patanjali coloca como terceiro anga, ou seja, a próxima parte após o comportamento yama e niyama, asana. E que posteriormente, dentro desse legado do yoga, algumas linhagens começaram a utilizar do corpo como ferramenta de autoconhecimento. E a gente tem aí vamos dizer, a linhagem Mor, né? Porque foi mais do que uma. Até os budistas também comporam, digamos assim, contribuíram nesse lugar, né? Os Mahasiddhas, né? Budistas e shivaístas que trouxeram basicamente essa concepção de prática psicofísica respiratória e que em algum momento a gente acessa essas práticas como asana e assume o asana como um grande processo de autoconhecimento, coroado como o que a gente chama de Hatha Yoga tradicional, que não é e que não tem a ver, com todo respeito, mas não tem a ver com o que a gente chama de Hatha Yoga hoje, no que as escolas dão. E que está tudo bem, a ideia aqui não é apontar certo e errado, nem comparar. Mas o Hatha Yoga tradicional da Índia não tem uma conexão direta com o que nós aprendemos hoje em cursos de formações e algo do tipo. Ponto. Mas a grande questão é que o que a gente chama de asana hoje, que vem a ser essa concepção de exercícios físicos, psíquicos, respiratórios, eles estão vinculados com a maneira como a gente se comporta. Não é assim que funciona. Ou seja, para que eu consiga praticar amanhã, eu preciso me organizar com sono, eu preciso ter uma dieta adequada, eu preciso ter um estilo de vida adequado. Então, os asanas físicos, essas posturas físicas, elas são um estimulante para que a gente consiga se comportar cada vez melhor. Mas o que eu percebo é que não há uma profundidade nesse lugar de discussão sobre qual é o real comportamento do yoga. Porque quando você se depara com praticantes e pergunta qual é o comportamento do yoga, e aí eles vão falar, é a dieta vegetariana, é acordar cedo, é dormir cedo, e tudo isso faz sentido dentro da proposta da cultura ancestral da Índia, mas isso não é algo que a gente precisa se orgulhar por ter uma alimentação adequada, que a gente precisa se orgulhar para não gerar violência para os seres, para os animais, sei lá, e por aí vai. Porque tudo isso nada mais é do que um compromisso do ser humano, uma vez que, karmicamente falando, o ser humano é o ser com o sistema nervoso mais desenvolvido. Então, o ser humano ele pode sentar, olhar para a vaca, por exemplo. Eu não quero fazer disso um lugar de fala tendencioso, não estou aqui vendendo vegetarianismo ou veganismo, tá? Mas o ser humano é o único ser que ele pode sentar, olhar para um animal e perguntar: será que realmente eu tenho que matá-lo para comer? Por exemplo. Então, na concepção védica, isso não é espiritualidade, isso é apenas o Dharma. O Dharma do ser humano é utilizar do que ele tem de mais precioso. E o que o ser humano tem mais precioso, de acordo com o Yoga ou com o Vedanta? Buddhi, que é chamado de consciência. Buddhi se aflora como viveka, discernimento. Então, o macaco, ele não senta na árvore para questionar, assim como o leão, assim como o elefante, assim como um peixe. O ser humano, ele pode sentar no topo da montanha e questionar sobre o que ele está fazendo nesse mundo. Segundinho. Mas os animais, por exemplo, assim como os seres minerais, os seres aquáticos, enfim, qualquer ser vivo, eles não vão questionar sobre a natureza intrínseca deles, diferente do ser humano. Então, de acordo com o yoga, a espiritualidade, ela não está no nosso lifestyle. A espiritualidade, ela está quando nós começamos a nos questionar do porquê estamos tendo esse lifestyle.
E aí você coloca essa prática, que é uma prática física, primariamente de asana, num lugar muito mais profundo, porque você não está utilizando dessa prática para ficar cada vez mais forte e flexível. Você está utilizando dessa prática como um ritual de autoconhecimento que vai responder cada vez mais perguntas inerentes a da onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Aí a gente não vai entrar nisso hoje, mas obviamente, se você leva isso a sério, o yoga vai te levar para um upgrade, vai te dar upload para você ir para o Vedanta, porque não tem como fugir. Porque Vedanta e o yoga só nasce pela necessidade do não entendimento do Vedanta. Porque o que faz com que nós chamamos essa prática de yoga como uma prática tradicional, ortodoxa, é exatamente porque essa prática de yoga, ela bebe nos conceitos antigos da Índia, que tinha como meta última conexão com o divino. Yoga, mas como um conceito. E por isso, o grande sábio, tido como um avatar, como uma encarnação divina, Vyasa, ele pega os Vedas e cria o Anta, Veda Anta, ou seja, ele pega a essência dos Vedas e fala: agora, dessa cultura profunda e complexa, vamos falar apenas sobre o que é essencial, a espiritualidade. Vedanta. Até aí tudo bem? Vedanta é a espiritualidade profunda, imergida dentro dessa cultura antiga da Índia. Porém, em algum momento, outro avatar, ou seja, outra manifestação divina, cronologicamente falando, em torno de 3.000 anos depois de Vyasa, ele percebeu uma necessidade de dar uma ferramenta para que os vedantistas realizassem o que eles estavam estudando, porque eles estavam sem condição intelectual de compreender a profundidade do Vedanta. E por isso, essa manifestação divina fala Ata, Ata Yoga Anushasana, Patanjali. Agora vamos ao conhecimento do yoga. Quando Patanjali fala Ata Yoga Anushasana, Patanjali ele está fazendo do yoga, que é um conceito de conexão com o divino, transformando esse conceito numa ferramenta prática, numa didática. E essa didática se torna o yoga que nós concebemos hoje. Yogas Chitta Vritti Nirodha, uma ferramenta para controle da mente. Porque só depois que você consegue controlar a sua mente, ou seja, tudo que está acontecendo internamente dentro de você, significa que existe uma pacificação interior para que você possa realmente contemplar Tadadrashtu Swarupe Vastanam. Swarupe é forma, a sua verdadeira forma. Então é como o exemplo simplório que eu dou, é como se você viesse de um dia tão estressante, tão agitado, com tantas reuniões, com tantas preocupações, com tanto excesso de trabalho, que quando você chega na sua casa e você bota uma música clássica para ouvir, você não consegue acessar o que aquela melodia está te oferecendo, porque você está muito preenchido. Não é assim? Então você precisa, de alguma maneira, tomar um banho, relaxar, beber algo. Não é assim? E aí você bota o seu roupão, coloca sua pantufa, estica as pernas no sofá e faz. Cheguei. Aí você pega o controle ou você fala, Alexa, e bota a música. E aí você criou uma condição para realmente acessar o que aquela melodia está te oferecendo. Concorda comigo? Então, o ponto é que, devido ao nosso estilo de vida, a gente vem numa condição em que a gente não consegue acessar o que é essencial dentro de nós, pela uma necessidade constante de felicidade através dos sentidos sensoriais. Então, a gente vem de uma concepção que felicidade é tocar em texturas boas, olhar para formas boas, sentir bons aromas, degustar de coisas gostosas. E aí, quando você fala para esse ser que, olha, se você só sentar, fechar os olhos e respirar, Deus está lá. Aí essa pessoa vai falar: não, Deus não está lá. Porque não tem felicidade lá.
Porque toda vez que eu fecho os olhos e fico em silêncio, eu não vejo Deus. O que que eu vejo? Preocupação, necessidade, anseios, desejos, mágoas, rancores, lembranças boas, lembranças ruins, mas enfim, observa o quanto a gente é preenchido. Então, quando o Patanjali coloca Hatha Yoga no Shasanana, ele está falando, agora o yoga é isso. Ele está colocando, eu sei que yoga é muito profundo, como Krishna coloca na Bhagavad Gita, Yukta, Yoga Yukto, que é a conexão profunda com o divino. Mas Patanjali fala, agora yoga é raso, agora yoga é superficial, agora yoga é uma metodologia, Yoga Anganushthanat, verso 28 do segundo capítulo do Yoga Sutra. Agora é Yoga Anushtana, agora yoga é apenas uma disciplina para a purificação do seu corpo e da sua mente. Entre aspas, Patanjali fala: esquece o divino, esquece transcendência, esquece Vedanta. Agora é só esticar o tapete. Practice, 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 always come. Se exponha constantemente ao fogo da purificação, tapasya, que gradualmente essa purificação vai te trazer uma condição para que você acesse o Vedanta. Entende? Então, Yoga e Vedanta e Sankhya estão todos interligados, são irmãos, porque vêm da mesma mãe, a cultura antiga da Índia. Porém, as propostas são diferentes. Sankhya é uma proposta teórica completamente empírica. Vedanta é uma proposta teórica extremamente filosófica. Porém, a filosofia do Vedanta e o empirismo do Sankhya só vai acessado caso você já tenha uma equanimidade interior para que você possa acessar e acreditar e abrir, gerar espaço para você acessar o que é o quantum, o metafísico. E o yoga é essa ferramenta prática, didática, para que você possa gradualmente ter preparo para acessar essa profundidade desse conhecimento, não é entre aspas, metafísico, digamos assim. Não é material. Porque por mais que você seja, não, Júnior, mas eu sou uma pessoa quieta, eu medito todos os dias, eu tenho total condição de sentar e me manter lá, pacífico, ouvindo uma aula de Vedanta. Mas não basta apenas esse perfil de quietação, porque também é preciso haver Shraddha. Shraddha significa o que te move quando você se levanta de manhã. Quase sempre, né? No geral, com exceções, eu sei. Mas quase sempre, você não se levanta, senta na cama e fala: eu tenho que aproveitar, porque hoje eu vou morrer. Não. Nós possuímos Shraddha espontaneamente, nós acreditamos na vida. Você não começa a se relacionar com uma pessoa já pensando qual é o dia que ela vai me abandonar. Não é verdade? Mas isso existe e você está exposto. Você não vai atravessando a rua pensando, talvez eu vou ser atropelado dessa vez. Porque a gente não pensa nisso, mesmo sabendo que está exposto a isso. A gente não acorda e fala, será que hoje o Putin e o Trump apertam algum botão e o mundo se acaba? Mas a gente sabe que está exposto a isso. Shraddha significa literalmente crer, crença, fé que te movimenta. Então, o Vedanta não basta apenas sentar e ouvir de maneira calma e atenta. Também você tem que ouvir com o coração. Você tem que ouvir com crença. Você precisa acreditar no que aquela teoria pode te oferecer como um acesso. Você pode abrir, por favor? É só apertar a chavinha. Ah, obrigado. Então, e nesse sentido, yoga, como yoga Anushthanat, como uma disciplina, ela vai te purificar para dar acesso para que você compreenda gradualmente esses lugares
de crença e de fé que o ser humano tem de maneira intrínseca, mas que, infelizmente, foi massacrado e traumatizado pelas grandes religiões. Desculpa, me expressei mal. Pelas grandes instituições. Porque quando nós nos movemos com fé nas grandes instituições, dentro das grandes religiões, o que foi feito com nós? Culpa, julgamento, abuso, colonialismo, entende? Então, toda vez agora que a gente utiliza do termo que você precisa acreditar, que você precisa ter fé, a gente tem um repúdio natural e espontâneo, porque está na nossa tradição aqui. Porque a gente sofreu muito toda vez que a gente se permitiu ter fé e acreditar. Então, por isso, os mestres, digamos assim, os doutores do yoga, eles organizaram de tal maneira o yoga, como é hoje, nesse formato asana, para que a gente consiga, de alguma maneira, achar novamente esse lugar de espontaneidade, de fé, de crença no eu maior, via um processo físico. Porque na nossa cultura a gente gosta de desafios, porque na nossa cultura a gente gosta de pódio, de primeiro lugar, segundo lugar, ganhei postura, estou na primeira série, estou na segunda série, sou avançado, entende? Mas tudo isso é só um mecanismo para que gradualmente a gente consiga se manter presente na disciplina, porque via disciplina vai nos trazer então Yoga Nushtanat, a disciplina perfeita que gera purificação. E partindo do lugar de purificação, a gente acessa gradualmente esse aspecto que na cultura védica, não me ouso dizer, até na cultura hindu, é muito espontâneo que o que nós chamamos aqui na cultura ocidental de fé, de crença. Então, por isso os yogis não são karmis, os yogis não são bhaktas, entre aspas, os yogis não são gyanis. Traduzindo, os yogis eles não são teóricos, os yogis não são devotos, entre aspas, os yogis não são agentes perfeitos. Tecnicamente falando, os yogis são austeros, disciplinados, tapasya. Então, o Bhakta Yogi é aquele que é devoto, ele é espontâneo. Ele canta para Deus, ele escreve para Deus, ele cozinha para Deus. A sua conexão yoga vem através dessa espontaneidade do coração. O Karma Yogi é aquele que tem como principal ferramenta de conexão a ação correta. Ele está sempre atento a se manter dentro de uma condição de ação corretamente. Porque toda vez que ele age corretamente, ele acredita piamente que ali é um lugar de conexão com o divino. E por isso ele está sempre afinado na sua conduta. Diferente do Gyani, que é o intelectual, que é aquele que busca essa conexão com o divino via desenvolvimento intelectual, via conhecimento. E o Ashtanga é aquele que está sempre focado na sua disciplina. Porque ele acredita que a disciplina é o grande meio de purificação ou de adequamento para que ele possa gradualmente acessar o Vedanta, a essência dos Vedas. E qual é a essência dos Vedas? Sanatana Dharma. O que é Sanatana Dharma? Saber o que eu sou essencialmente. Porque se eu sei o que eu sou essencialmente, eu estou liberto em qualquer lugar do mundo. Eu posso estar perdido no Butão. Mas se eu sei que eu sou o júnior brasileiro, eu sei o que eu vou procurar. Eu preciso procurar alguma embaixada. Agora, se eu sou o júnior brasileiro sem saber quem eu sou no Butão, eu realmente estou perdido. Entende? Então, o ponto não é ter samadhi agora, ser uma pessoa liberada ou não. O ponto é saber o que nós estamos procurando no yoga agora. Porque isso nos dá um norte para que a gente consiga gradualmente
voltar para o Brasil, mesmo estando na Índia. Porque o problema maior de você estar na Índia sendo brasileiro não é você não tendo dinheiro para voltar, não é você não tendo um passaporte, e sim você não sabendo de que país você é. Então, essa é a condição humana hoje. Nós não sabemos quem essencialmente nós somos. E aí a gente está buscando ser alguém constantemente. E aí o básico a gente já deu o check. Qual é o básico? Que eu quero ser feliz. Só que a partir dali a gente não deu mais o check. Porque como eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é a minha real felicidade. E aí eu estou buscando felicidade constantemente em diferentes lugares e departamentos da minha vida. Nas relações, na fama, no dinheiro, nas emoções, no poder, sei lá. Aonde você está procurando algum tipo de satisfação. Mas o ponto é que nós nos satisfazemos porque ganhamos muito dinheiro, nos satisfazemos porque alcançamos muitos seguidores, nos satisfazemos porque adquirimos muito poder, mas quando apagamos a luz e colocamos a cabeça no travesseiro, o olho não fecha. Porque não existe ali um contentamento de que cheguei. Então, por que todo esse meu argumento? Para chegar nesse ponto central que tem muito a ver com o que eu queria pontuar hoje. É, por algum motivo, talvez pela graça divina, talvez através do meu esforço, ou talvez através dos dois, nos últimos anos eu estou tendo oportunidade e me deparo com inúmeros praticantes do mundo todo, literalmente no mundo todo. Porque uma vez por ano eu vou para a Europa e dou workshop lá. Uma vez por ano eu vou para a Índia e pratico com um monte de gente. Aqui no Brasil, basicamente, todo final de semana eu viajo e vejo diferentes shalas. Shalas que estão começando, shalas que já estão fundamentados, e eu sempre me deparo com a mesma situação. Sabem qual é a situação? O que eu pude ver hoje na câmera. Se eu ficasse mais 5 minutos falando para poder ficar sentado e respirar, a galera não ia querer ficar. Porque as pessoas estão muito querendo colocar o pé atrás da cabeça. E que é legal, mas não é o carro-chefe. Às vezes eu vejo, eu chego para dar aula, Maestro Workshop, tá todo mundo me esperando. Aí eu chego. Aí já tá todo mundo de pé, querendo praticar. Eu boto a galera para sentar. E eu fico 3 minutos, eu juro, porque eu tô com o celular. Porque eu não vou praticar, então eu posso olhar o celular. Aí eu começo a falar 3 minutos. Observa a respiração. Prolonga a respiração. Eu vejo que a galera já começa a ficar muito inquieta, meio que internamente tem um gatilho lá falando: Meu, e aí? Não é essa mastite, não? A gente não vai praticar, não. E aí eu vou segurando até um ponto, até deixar muito desconfortável, mas tem que ser um desconfortável a ponto que a pessoa também não me ache chato. Mas é que muitas vezes os alunos não percebem que o workshop já começou, já está tendo uma comunicação ali. De que tipo, olha, eu sei que é legal praticar. Eu também pratico todos os dias há muitos anos. Eu também adoro. Eu me sinto muito jovem, ainda tenho muita energia, muita paixão. Então a gente está junto nessa. Eu não estou julgando vocês, ok? Eu também gosto muito de praticar. Mas eu preciso levar a minha prática cada vez mais para esse lugar de que essa prática é um ritual de calmaria, de me comportar de maneira calma, introspectiva e silenciosa, porque é nesse lugar que vai me dar a condição para que eu acesse perguntas mais profundas, porque quase sempre de asanas complexos que eu conquistei durante muitos anos de dedicação, esses asanas não mudaram a minha vida. Porque depois que você descer e subir do drop back, sua vida não vai mudar. Depois que você colocar o pé atrás da sua cabeça, sua vida não vai mudar. Os boletos continuam lá, suas questões continuam lá, a sua interação com o mundo continuam lá. Então, o que realmente
te movimenta internamente para um lugar de centramento, é o grande trabalho de desconforto que essa prática te expõe diariamente, no qual ela revela: você está forte, você está fraco. Hoje você conquistou, hoje você perdeu, hoje você está com saúde, hoje você está doente, hoje você está praticando com um monte de gente, hoje você está praticando sozinho numa madrugada fria, hoje você está praticando e sua prática deu bom, e hoje você está praticando e sua prática deu ruim. Então, todas essas oscilações que advêm através de um trabalho linear, que vem a ser, entre parênteses, a repetição do mesmo asana todos os dias, é o que realmente vai te dar autoconhecimento, sacou? Porque se eu vario a minha prática, significa que eu não crio uma condição favorável para me observar. Porque os dias que eu estou bem, eu vou querer fazer parada de mão. E os dias que eu estou mal, eu vou falar: deixa eu fazer um shavasana, um take rest. Deixa eu colocar um mantra, porque hoje eu estou sentindo que é isso que eu preciso. Entende? Esse é o argumento do Ashtanga para outras abordagens de prática, que eu super respeito. Mas quase sempre essas outras abordagens, elas tendem a nos manter numa zona de conforto. Porque o dia que a gente está com muita energia, a gente vai querer fazer uma prática full power. E o dia que a gente está com pouca energia, a gente vai colocar um mantra, deitar, colocar algo no olho e falar: não, hoje o que eu estou precisando é de uma música. E os ashtangas são tapasya. Tapasya significa austeridade, que se traduz como calor, fogo. E fogo purifica. Ok, mas fogo é desconfortável. Então, o ashtanga é aquele que se propõe a lidar com o desconforto diariamente. Mas pressupondo que eu estou falando para pessoas adultas. As crianças que eu estou vendo aqui são apenas acompanhantes. Por que que o Júnior disse isso? Porque o Júnior não disse que o Ashtang gosta de sentir dor e ele vai se machucar praticando todos os dias. Se expor a essa disciplina significa também ter uma sensibilidade para saber o que você vai fazer, porque tem dias que o que cabe realmente é 5 respirações, é 5 saudações ao sol. Talvez tenha dias que vai ser isso. Mas você pontuou para o universo que existe uma atitude sua de autoconhecimento e você manteve a chama da purificação acesa. Entende o que eu estou dizendo? Então, essas são as duas grandes frentes, digamos assim, de fala que eu queria pontuar hoje, que é a primeira, menos importante, que é se mantenha disciplinado, e a segunda, mais importante, que é primariamente esse método é um método de asana. Essencialmente, esse método não fala de asana. Esse método fala de comportamento, conduta, yama e niyama, não violento, veraz, não possessivo, não roubar o próximo, que obviamente não é não roubar de não roubar o celular do próximo. Isso é muito básico, né? Isso está em camadas mais profundas. Limpo, disciplinado, austero e Ishvara Pranidhana, devoto. Então, esses são os 10 comportamentos que Patanjali trouxe como Yama e Niyama, que te dá uma diretriz de uma vida que te aproxima a responder quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo e para onde eu vou. Então, depois de Yama e Niyama, Patanjali fala o quê? Asana. Pratique asana. Que vem a ser o quê? Se mantenha sentado no seu comportamento. É assim, por exemplo, a gente está sempre interessado em roubar o que é do outro, porque a nossa felicidade se baseia em tirar o que é do outro. Então, se alguém pergunta para mim: ah, Júnior, você está num relacionamento? Sim, eu estou num relacionamento com a Thaís. Você ama ela? Eu amo a Thaís. Por que que você ama a Thaís? Porque a Thaís me dá beleza, a Thaís me dá sabedoria, a Thaís me dá calmaria, a Thaís me dá isso, a Thaís me dá aquilo, porque ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso. Uma vez o Osho disse uma coisa muito maneira. Ele falou: se eu amo você, eu não quero seu amor.
Isso é não roubar. Eu dei um exemplo disso uma vez no workshop, tem pouco tempo. É bem interessante. É como se eu falasse assim: Eu te amo, Thaís. Você fala assim: Obrigado, Júnior. Se eu fico feliz em você ter falado obrigado, significa que eu não roubo nada de você. Porque o meu amor é apenas uma oferenda a você. Agora, se eu falo, eu te amo, e você fala obrigado, e eu fico triste, decepcionado, porque eu estava esperando você responder, eu te amo também, significa que eu estou roubando o que é seu. Porque eu não estou oferecendo porque realmente vem do meu coração. Eu estou oferecendo porque o meu ego projeta que se eu dou, você também me dá. Yoga Anga Nushtanat. Pratique, pratique, e tudo virá. Isso é muito interessante, esse projeto, esse processo do yoga, que vai muito de encontro com a nossa maneira epistemológica de ensino. Porque no yoga tradicional, a responsabilidade está sempre no seu colo. Parece que o professor de Ashtanga não quer te dar a técnica. Ele sabe a técnica, mas ele vai falar: cara, respira, vai acontecer. Parece que o professor não quer te passar o próximo pranayama, mas ele já está te dando o próximo pranayama. Se concentra, respira. Esse é seu pranayama. O Charati, ele era expert nisso, porque ele ensinava tanto, agindo, sem dar a técnica. E isso é algo muito peculiar do Ashtanga, que vem dos yogis, que é como que você mostra comportamento sem falar de técnica. Porque a gente vem de uma cultura na qual você me paga e eu te dou a técnica. Essa é a troca. E na cultura tradicional do yoga é você me paga, porque é a forma de você me honrar como professor, e eu te ensino, sem te dar a técnica, colocando toda a responsabilidade no seu colo. Porque eu não estou te ensinando uma técnica, eu estou te ensinando comportamento. Uma vez perguntaram para o Charate, falaram: Olha, a gente paga caro aqui e não tem papel higiênico no banheiro. E o Charate falou: Você me paga porque você honra o meu trabalho. Você não me paga para eu te oferecer papel higiênico. Obviamente, isso está dentro de um contexto, a gente não vai levar isso a sério. É claro que se vocês vêm no meu Shala, tem papel higiênico. Eu tenho um bom senso e eu entendo que Índia é Índia, Charate é Charate. Mas é só um exemplo dentro do que a gente está colocando. E isso é muito difícil para nós aqui no Ocidente, principalmente no yoga, uma vez que o yoga foi consumido, e isso não é uma crítica, não estou falando mal, é uma realidade, é o sistema. O yoga foi consumido pelo sistema capitalista, porque é assim que funciona. Então você vai hoje, você paga a mensalidade, então se o aluno pagou, significa que o professor ele tem o compromisso de oferecer o que ele está propondo, que é um espaço de yoga legal, com luzinha acesa, com mantra aceso, com incenso aceso, sei lá, essas coisas aí que te oferecem. Eu tive bastante, né? Mas teve uma disseminação do yoga, talvez um pouco, não sei se seria corrompida, né? Porque virou muito modinha e às vezes você vê o yoga sem realmente o propósito dele, ele é diferente da modalidade. Aham. É isso mesmo, basicamente. Mas ao mesmo tempo eu Mas sim, nem, é, mas sem esse propósito. isso é. É sobre isso que eu estou falando hoje. Mas ao mesmo tempo eu observo que o legal não é olhar para isso de maneira Não é julgando, com julgamento. mas é um grupo diferente. Exato, é. O Patami Joyce falou uma vez: os professores sempre vão ter os alunos que merecem, os alunos sempre vão ter os professores que merecem. E não está num lugar de julgamento. Se você quer mais profundidade, você vai encontrar professores com mais profundidade. E que eu não estou me colocando nesse lugar mesmo. E se você quer algo que atenda ao seu lifestyle, você também vai encontrar algo que atenda ao seu lifestyle. E está tudo bem. Isso é muito, porque isso é védico, é um grande ensinamento. Om Purnanada Purnaidan Purnat Purnanudachyate Purnasya Purnanadaya Purnaneva Vashishyate. Que esse mundo ele é completo e perfeito dentro da sua imperfeição. O propósito desse mundo é a imperfeição. Porque se esse mundo fosse perfeito, a gente não ia procurar autoconhecimento. Porque eu nunca vou mexer no time que está ganhando, caso eu seja inteligente. Dificilmente alguém explora a espiritualidade na vida boa. Sim. O despertar sempre vem na madrugada fria.
E isso não tem a ver com Deus. Não é que Deus traz sofrimento para você buscar Ele. Isso tem a ver com o despertar da alma. Uma faísca, ela só se torna grandiosa se ela está imersa na escuridão. Então, isso é uma regra básica. Cuidado. Cuidado com os recortes. O Júnior não está dizendo que nós temos que sofrer para achar o sagrado. Mas o que as Upanishads nos trazem é que a natureza desse mundo é gerar dualidade. Então, se você está feliz, acalma, respira, que a infelicidade vai chegar. E na felicidade, a gente tende a criar identificação. Claro que eu me identifico com a felicidade. Tem coisa melhor do que estar feliz? Não. E a infelicidade, ela tende a gerar o quê? Questionamentos. E nos questionamentos nasce o despertar. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Preciso ir, pessoal. Estou super no meu horário. Ok? Bom vê-los. Bom te ver, Andrezão. Lari, querida, dá um abraço em todos aí. Tchau, Suzana. Ó, tem muita gente. Até a próxima.